No mundo, a Venezuela recusa a proposta de Bukele de trocar deportado por preso político, cara. E aí, o Júlio Roque? Então quer dizer que Maduro não quer fazer a troca com o Bukele? Como é que é isso? Fala comigo. Bem, Glauber, isso é uma atitude muito interessante. Pode ser espelhada aí pelos casos que está acontecendo na guerra da Rússia e da Ucrânia, que andam trocando prisioneiros entre si, né? Mas o interessante é que é um caso peculiar. Bukele, ele recebe esses prisioneiros oriundos dos Estados Unidos. São venezuelanos que foram acusados nos Estados Unidos e foram presos nos presídios de segurança máxima de El Salvador, ao qual está sob a égide de Bukele. Bukele, através desse contato, né, com os Estados Unidos e última visita ao presidente Donald Trump em território americano, né, fez com que falasse o seguinte: agora eu quero trocar 252 presos políticos venezuelanos que estão em meu país por 252 presos el-salvadorenhos que estão na Venezuela. E imediatamente o Maduro não aceitou. Bem, era de se esperar não aceitar, né? Porque esse envolvimento, primeiro, o envolvimento político, que de lado contrário ao que reza a Venezuela. E segundo, por ter apoio do governo americano e do republicano Donald Trump, né, força Maduro a falar que os presos estão sendo maltratados, envolver os direitos humanos. Então temos 252 presos que não vão ser trocados por 252 presos de El Salvador. Essa é a questão entre Bukele e o presidente Maduro. Agora, cara, qual a estratégia do cara, né? Qual a estratégia? Por que não trocar preso? E por que o Bukele quer os presos? Porque é o seguinte, tu fica imaginando. Imagina se eu sou o Bukele aqui, ó. Eu na minha beca aqui sou o Bukele. Deixa eu até fazer cara de Bukele aqui. Aí eu sei que meus presos estão lá na Venezuela curtindo a vida lá. Ou então tá no Brasil. Tá no Brasil. Presídio no Brasil. O preso tá lá no presídio federal. Pô, aí o cara tá 6 refeições. Porra, banho de sol. Vida boa. Seguindo a lei brasileira. Porra, em El Salvador tá batendo firme, ô Júlio. Aí o que eu vou fazer? Opa, calma aí. Preso? E Venezuela? Brasil? Ó, pega esses venezuelanos aqui, ó, que eles estão aqui chorando, não aguentando seguir o esquema aqui em El Salvador. E os caras que tinham que estar aqui no meu presídio estão curtindo vida boa? Como é que é isso aí, Júlio? A minha interpretação é essa. Eu tô muito assim, povão, ou faz sentido? Não, faz completo sentido, Glauber. E interessante que você disse também sobre os presídios. Não sabemos, não temos muita informação dos presídios da Venezuela, né? Pouquíssima informação, mas temos informações sobre o presídio de El Salvador. Os presídios são presídios modelos onde que os presos têm pouquíssimos direitos. É claro que sem invadir, como disse Maduro, essa questão de direitos humanos, mas tudo muito bem pautado, tudo bem documentado e tudo levado à luz da Constituição e das leis do país, El Salvador. Mas que os presídios são os presídios modelos, onde os presos trabalham, os presos não têm muito tempo de lazer. É uma visão um pouco diferente de como deve ser tratado um criminoso dentro de um presídio de segurança máxima. Bom, Miquéias. E aí, Miquéias? O que você tem a contribuir com a gente aí, cara? Maduro rejeitou a troca de preso com o Bukele. Sabemos, sabe? O que você tem aí? O que você sabe para falar pra gente, Miquéias, por favor? Glauber, a Venezuela, ela está numa situação geopolítica internacional muito complicada, porque vários países não estão reconhecendo o governo que está lá hoje. E essa questão do Bukele querer trocar presos políticos é justamente uma forma de botar ainda mais pressão nesse cenário, mais pressão nessa história. Porque, veja, os presos que estão lá em El Salvador são criminosos de crimes comuns, sendo trocados por pessoas que não cometeram crimes comuns. Crime comum que eu digo é o tráfico, é o roubo, entre outros. A gente está falando de pessoas que estão presas por crimes de opinião, entre eles pessoas de diversas nacionalidades, venezuelanos, el-salvadorenhos, argentinos. A gente tem um caso, por exemplo, de um policial argentino que foi preso na Venezuela em virtude de
ir visitar a sua esposa e sua filha, que são venezuelanas. Ele entrou na Venezuela para mulher e filha e acabou preso pelas autoridades venezuelanas sob o discurso de que ele estava lá para desestabilizar a política daquele país. A situação está tão grave, Glauber, que em agosto do ano passado, os diplomatas da Argentina foram obrigados a deixar a embaixada da Argentina na Venezuela, onde estão abrigados opositores políticos do Nicolás Maduro. E chama a atenção que o Brasil é que assumiu hoje a custódia da Embaixada Argentina na Venezuela, o Brasil que está garantindo a segurança dos membros lá da oposição dentro da Embaixada da Venezuela, mas o Brasil não está se preocupando em garantir a extradição desse pessoal para cá, né, o asilo político dos opositores venezuelanos, da mesma forma que teve preocupação com a ex-primeira-dama do Peru envolvida no esquema de corrupção. Pois bem, o pessoal que está lá como preso político e os outros que estão como perseguidos políticos, exemplo desse pessoal que está dentro da Embaixada do Brasil, eles sim estão sendo vítimas de violações de direitos humanos. Houve uma comissão da ONU que foi lá na Venezuela, um pouco antes das eleições, e, cara, constatou todo tipo de barbaridade, todo tipo de absurdo. E hoje esse pessoal que está refém da Venezuela, dentro da Embaixada da Argentina, protegido pelo Brasil, não tem água encanada. A Venezuela cortou a água da embaixada, a Venezuela cortou a luz, a Venezuela cortou a internet, a Venezuela está usando bloqueador de sinal, não entra comida e água foi entregue pelos diplomatas brasileiros. Nenhuma outra forma de comunicação é permitida. Então, na Venezuela, nós temos presos e violações de direitos humanos. O que El Salvador está fazendo é dar luz a essa discussão, porque, infelizmente, o Brasil assumiu uma postura de ignorar isso. Argentina, Uruguai e outros países aqui da América Latina estão brigando, estão discutindo isso. E o governo venezuelano ignora o Tratado de Caracas. Caracas é a capital da Venezuela, onde foi assinado um tratado de asilo político entre os países da América Latina, onde presos políticos, onde pessoas que se entendessem perseguidas políticas, poderiam pedir asilo no país ao lado. E, cara, o Brasil reconhece isso ao ao cuidar dos opositores dentro da Embaixada da Argentina, mas não se preocupa em fazer o asilo deles, em dar esse salvo-conduto e trazê-los para a segurança do território brasileiro. Mas, mais uma vez eu reitero, o Brasil se preocupou em fazer isso quando se tratou lá da primeira-dama do Peru envolvida no esquema de corrupção junto ao Odebrecht. Muito bom, Miquel, muito bom. Sabe o que acontece, cara? O Fala Glauber, sabe o que o Fala Glauber fez aqui, Júlio? Merda! O Fala Glauber tentou aqui, ó, resolver coisa junto com o diretor, junto com todo mundo e não escutou o Júlio. Aí o Fala Glauber fez um comentário, porra, sem sentido. E eu atrapalhei meu time. Aí eu jogo pro Miquel atrapalhado e o Miquel, porra, meu irmão, arredonda tudo. Isso não é um time, mano. Isso é uma seleção. Não é preso. É um preso político, pô, que tá na Venezuela lá, cumprindo pena padrão El Salvador, né? Porra, aí tá errado, não tá, Batata? Por favor, Batata, continua. Não, eu não entendo, cara. Eu não entendo esse cara. Eu não entendo por que Maduro ainda tá lá. Porque a Venezuela sendo afundada e o cara não busca uma diplomacia com os outros países. Não tem. O cara não tem, pô. A economia tá morta, afundada na lama. Todo mundo tá vendo isso. Nós somos aí, hoje nós recebemos, sei lá, milhares de pessoas que fogem da Venezuela porque ela não tem o que comer, pô. Ao invés deles buscar uma diplomacia com os outros países, trazer investidores pro país, coisas que o presidente tem que fazer, pô. Não, ele fica com uma porrada de preso político. São pessoas que discordaram do governo, pô. Ou discordaram, isso é preso político. E aí, manter o cara ali, pra quê? Qual é a finalidade? Pra quê? Vai negociar, manter pra dizer, não, eu prendi, pronto, acabou? Que burrice! E o povo morrendo.
na fome. É, o Batata, mas é o povo, né? Se fosse ele com fome, aí ele pensava que nem você, cara. É o povo que tá com fome, não é não? Porra, o Maduro até esse dia tava gordão, tava pegando mal, ele muito gordo. O povo tá com fome. E ele gordinho, aí agora ele tá mais elegante. Cadê a foto do Maduro, diretor? Foto do Maduro lá, ó. O Maduro tá agora, porra, tá na beca, tá fino. Essa foto aí que o diretor vai mostrar agora, essa foto tá velha, cara. Né, diretor? O diretor vai mostrar. Olha lá, o Maduro não tá assim não, ô Júlio. Ó o Bukele. O Bukele tá com cara de quem tá bem, né? O pai dele tá tudo em ordem. Tá cara de Gustavo Lima, né? Cantor sertanejo, né? E o Maduro, gordão. Mas o Maduro agora tá magrinho. Talvez ele falou assim, porra, não pega bem o gordão aqui, tá todo mundo com fome, né? E eu tô brincando, cara, pra chamar a atenção sua que o povo passando dificuldade é uma coisa. O país quebrado é uma coisa, mas a casca, aquela camada política ali, eles estão sugando o dinheiro e a miséria do povo. Então, eles não estão preocupados. O Maduro mantém o regime justamente porque ele está nessa situação. Porque se lá não tivesse pobreza, se lá tivesse prosperidade, se ele tivesse bem relacionado, o que ia acontecer? Ele não ia conseguir sustentar. Então, ele sempre precisa estar com dificuldade, criando problema, sufocando o povo, para que ele mantenha o regime. Júlio Roque. Cara, pontos relevantes que foram falados aqui, e eu vou aprofundar um pouco mais sobre a crise financeira e econômica na Venezuela. 2025 alcançou, esse que é o ano atual, 180% de inflação. E com isso eles pegaram a medalha de ouro do país mais inflacionário do mundo. Do mundo, eu estou falando do planeta inteiro, né? Países da África que estão passando fome não conseguem ter a inflação que está tendo na Venezuela, atualizada pelo FMI em 180%. É isso que está acontecendo, 180%. Então a fome está assolada. Segundo ponto relevante foi o que o Batata falou, a evasão dos venezuelanos para o Brasil. Essa evasão, muito bem recebida pela Operação Acolhida do Exército Brasileiro, a qual tenho amigos lá trabalhando nesse exato momento, né? São milhões de venezuelanos atravessando a fronteira para viver no país chamado Brasil, mesmo nós com todos os problemas que temos. E o mais interessante é o terceiro ponto, que é a fuga agora, por causa dessa inflação de 180% no ano de 2025, a fuga de venezuelanos para o país El Salvador. Então o país Venezuela está sendo assolado por uma fuga em massa de sua população. E Maduro, em contrapartida, prende seus opositores políticos e prende a população tentando barrar dele sair de suas fronteiras. É isso que está acontecendo, é isso que a gente está vendo, é um mix, né, de coisas ruins vindo do mesmo país. Primeiro, não querer fazer o acordo com Bukele sobre a transição de 252 presos políticos na Venezuela contra 252 criminosos. Porque todos que estão presos em El Salvador não são apenas nacionais da Venezuela. Eles fazem parte da organização terrorista Trem de Aragua. Isso já foi montado, toda essa narrativa dentro dos Estados Unidos quando eles foram presos e depois transferidos para os presídios federais de segurança máxima de Bukele em El Salvador. Muito bom, Júlio Roque, muito bom. E quando você fala do problema da inflação, nós falamos sobre isso ontem aqui, né? Falando de Brasil. O diretor tem aquela câmera central aí, bonita aqui, para eu poder olhar para o meu amigo Júlio Roque. No momento que eu vejo Batata, vejo todo mundo, vejo escrito Fala Globo News aqui, coisa linda, né? Essa bancada aqui tá uma chiqueza, não tá não, Batata? Ah, bonito demais. Desse lado de cá, sabe? Que eu tenho um brilho violento. Mas, ô Júlio, aí, quando começa a coisa ficar de um jeito de miséria, as pessoas, né, que estão numa situação um pouco melhor têm uma tendência a sair do país, né? E aí acontece essa situação de o dinheiro vai junto.
Porque fica só a pobreza, vem a violência, vem os abusos do Estado. O Brasil, apesar de não estar nível de inflação igual está a Venezuela, a gente já vê um movimento muito grande de pessoas saindo do Brasil, né? E aí quando sai o dinheiro, fica pior ainda. Perfeito, Glauber, perfeito. Essa evasão ela começa quando os problemas começam a acontecer no país, seja financeiro, seja por motivos de guerra, motivos de doença, enfim, catástrofes, calamidades públicas. Podem ser vários motivos, vários motores para que isso aconteça. Mas, citando a Venezuela, nós vemos um país completamente em frangalhos pela sua economia e parte financeira destruída em 180%. No ano de pontuado em 180% no ano de 2025, e aí você vê um controle de mão de ferro, completamente um controle de mão de ferro vindo do país, do presidente venezuelano, de não deixar escoar, né, essa população, se não é capaz de ficar somente a classe política e os seus capachos e o presidente Maduro no país, senão vai todo mundo embora. Muito bem lembrado, não estamos vivendo coisa parecida no Brasil, mas a gente já vê, motivado pelo aumento dos preços, fuga dos empresários internacionais do nosso país, a gente já vê uma fuga de quem tem algum poder aquisitivo para fora do Brasil para tentar a vida em outro lugar. Perfeitamente, Glauber. Muito bom, cara. E aí, Batata? A gente andando pra lá e pra cá na rua aí, a gente conhece muita gente, né? Tá bom do trabalho de polícia é isso. Eu tive a oportunidade de conversar com um cara que veio de lá. Você acredita, um venezuelano, você acredita dele falar que existe... acredito isso numa classe social, né? Ele falou que eles não têm mais bicho de estimação, pô. Eles estão comendo os bichos de estimação todo. Estão comendo os bichos de estimação, pô. Olha que loucura, pô. Onde chegou ao ponto, acredito eu, obviamente, né? Que a classe social, de acordo que baixa, né? O grau de miserabilidade já ela estende de acordo, né? Então, se o cara já é pobre, como é que vai ficar com a inflação 180%? É impossível o cara ter o que comer. Acredito eu que seja verdade. E ele estava refugiado, né? Ele falou, cara, é loucura, eles comem os bichos de estimação. Tem cidades lá sem bicho de estimação. Olha que doideira, cara.